Olá, boa tarde, paz seja convosco mais uma vez, sábado, né? Dia 4 de abril, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Liberdade e Vida, programa Liberdade e Vida, ao programa Encontro com a Palavra, né? Graças a Deus, hoje nós estamos, né, no sábado, se preparando para amanhã, no domingo, às 6 horas da manhã, mas bem-vindo ao Encontro com a Palavra. A nossa intenção com o programa é estar orando por você e ministrando nessa hora, nesse meio-dia, uma palavra de fé, de esperança, aliás, uma palavra que está aqui dentro das Sagradas Escrituras, como ontem nós conversamos no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 em diante, que fala que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais, contra governos e governantes, líderes, né? Ou seja, sobre esses demônios que têm agido, que agem na atmosfera celestial, impedindo, ou seja, trazendo mal para nós, trazendo problemas, trazendo coisas perigosas para nós, enfim. E nós vamos compartilhar com a palavra de hoje, como nós terminamos ontem no livro de Efésios, capítulo 6, e também capítulo 6, nós vamos agora caminhar um pouco mais dentro dessa passagem. Ela é propícia, muito propícia, ela é muito, eu acho que ela, nesse tempo, ela vai cooperar, né? Porque toda a Bíblia Sagrada é importante para nós, todo o que está escrito vale para o dia de hoje, porque Jesus disse no seu Evangelho que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras, elas não iriam passar. Então você tem que entender que todo o contexto bíblico é apropriado para todo o tempo. Toda a palavra de Deus, o livro de Romanos 15:4 diz tudo aquilo que outrora fora escrito, para o vosso ensino foi escrito. Então, tudo coopera para esse tempo, tudo cooperará para o tempo de amanhã, mas vamos aproveitar esse encaixe, né, do capítulo 6 de Efésios, que nos mostra como nós devemos lutar algumas pelejas que nós já tivemos e vencemos para a glória de Jesus, algumas pelejas que nós vamos ter que enfrentar, estamos enfrentando, e algumas pelejas que estaremos enfrentando mais um pouco adiante. Mais à frente, nós temos que estar preparados para isso. Jesus disse na sua palavra que devemos ser prudentes como a serpente. A serpente é um animal muito prudente, qualquer barulho que ela ouve, ela já se posiciona para uma defesa, para um ataque, e simples como uma pomba. Interessante, né? Prudente e simples, né? Nós não podemos ser simples em determinadas coisas e às vezes distorcemos, né? Queremos ser prudentes em algo que exige-se a humildade, a simplicidade da pomba, e às vezes temos que ser prudentes e torcemos a situação. Enfim, bem-vindo com o Encontro com a Palavra. Ontem, infelizmente, nós, por motivos de força maior, nós não teve como fazer a transmissão do programa Liberdade e Vida, que hoje entra no ar às 9 horas da noite. Se Deus quiser, nós deitaremos cedo, né? Quero te dar essa sugestão para que amanhã, às 6 horas da manhã, lá no Monte da Torre de Barbosa Lage, ali perto, ali no bairro Santa Maria, nós vamos estar ali orando, clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que nos abençoe e venha nos abençoar de uma forma muito preciosa e poderosa. Ontem, essa semana, o presidente estabeleceu um dia de jejum amanhã, então nós vamos estar, né, aproveitando, e às 6 horas da manhã. Por que 6 horas? É um sacrifício, né? É um esforço. Nós estaremos no monte, orando pelo bairro onde nós estamos, orando pela cidade onde nós moramos, o nosso município, e pelas suas autoridades, né? Legislativo, executivo, judiciário,
nós vamos orar pelo nosso estado, né? Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo mundo, né? Agora o mundo é como se fosse um bairro próximo a nós, né? Essa globalização. Então o mundo se tornou como a outra nação, como se fosse um bairro, né? Não existe mais fronteiras e essas fronteiras vão cair mais ainda com o avanço da tecnologia, com o avanço de tudo aquilo que nós estamos vendo em termos de transmissão, em termos de dados, em termos de comunicação. Então é como um bairro que está ali. As fronteiras hoje serão diminuídas através da comunicação, através da tecnologia, mas enfim, são informações que nós compartilhamos. Talvez é bom a gente compartilhar essas informações. A própria palavra de Deus fala, né, o aumentar da ciência, o evoluir do conhecimento humano, né? Essa evolução do homem. A Bíblia diz, a Bíblia fala sobre essas coisas e nós vemos o homem evoluindo de uma forma sobrenatural, né? E enfim, gostaríamos que o homem também evoluísse na fé, né? Não só na ciência, no conhecimento, na tecnologia, mas o homem poderia evoluir na fé, poderia evoluir em Cristo, né? Mas às vezes é até perigoso evoluir em Cristo, porque João diz que importa que ele cresça ou diminua, e a evolução ela traz alguns perigos, né? As posições elas são muito perigosas, elas são muito desafiadoras e muito perigosas essas posições, né? Então é melhor a gente ficar assim como João falou, que ele cresça e nós diminuamos, né? Que Jesus cresça e eu desapareça. João disse que não era nem digno de tirar as sandálias dos seus pés, né? Viria um após ele, maior do que ele, mais poderoso que ele. Eu vos batizo com água, mas ele vai batizar com fogo, oh glória! Com fogo de Deus na nossa vida. Amado de Deus, ontem nós falamos sobre o livro de Efésios, capítulo 6. Nós gostaríamos de repetir, né? Nós estamos no encontro com a palavra, então nós vamos para a palavra de Deus nessa hora. Diz assim, o livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 10 em diante. O capítulo 6 são instruções bem preciosas, né? E Paulo diz assim no capítulo 6, versículo 10. Diz assim, para terminar, na linguagem de hoje, para a gente poder ter uma amplitude de entendimento um pouco maior, diz assim, para terminar, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus que Deus dá para vocês. Para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, busca a força do seu poder, revistam de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Olha que interessante. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos e as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como um cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar as boas notícias da paz.
e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo nos dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele, porém sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Diga amém, Jesus. Ontem nós falamos sobre o versículo 10. Falamos de estar unidos, né? Se tornem cada vez mais fortes. Então Paulo traz para nós a primeira ideia de uma pessoa que vai se colocar na posição de um soldado, de um guerreiro com as armaduras, nessa batalha espiritual que o homem trava, né, contra Satanás e os seus anjos, os seus guias, né? A palavra de Deus nos fala que devemos primeiro estar unidos com o Senhor. Falamos sobre isso ontem, compartilhamos alguns exemplos da Bíblia Sagrada ontem, e depois ele fala que nós devemos receber a força do seu poder, ou seja, receber da sua palavra. Falamos e demos alguns exemplos ontem, até uma coisa muito interessante. Jesus, quando estava aqui, existe uma ilustração de que aquela mulher Ciro-Fenícia, que foi até Jesus pedir para que ele curasse a sua filha, ele fala, eu não vou tirar da mesa da minha mesa, dos meus filhos, e dar aos cachorros. Ou seja, ele falou uma coisa muito pesada. Eu não vou dar. Quando ela estava falando de migalhas de pão, eu não vou dar do meu poder. Olha só, eu não vou dar do meu poder para você. Olha que coisa interessante. Olha que coisa forte. Ela pede um milagre, ele transforma aquela fala em pão de uma necessidade, e aquele pão ele transforma de uma linguagem mais forte, porque era uma mulher Ciro-Fenícia. Não tinha nada a ver com o povo que estava naquela mesa e nem com Jesus. Então ele fala, eu vou dar o meu poder a vocês. O interessante é que Jesus fala assim, aquele que crê em mim farão as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Olha, então se eu creio em Jesus Cristo, se eu busco em Jesus Cristo, se eu me entrego a Jesus Cristo, ele me dá o poder, me entrega uma parte, não todo o seu poder, não, lógico. Ele me entrega o poder para que eu lute, para que eu consiga, para que eu avance, para que eu alcance o meu milagre, a minha bênção e a minha vitória. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que ela chega para um povo que não fazia parte do povo dele, não era judeu, ele não veio para eles, né? Ele veio para o povo dele, mas o povo dele o rejeitou. E lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, fala, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então todo aquele que me recebe como filho, que me confessa, que se entrega, eu farei dele filho de Deus. Então, da mesma forma que ele fala que não entregou o seu poder, mas ele entrega para aquele que crê, aquele que confessa, aquele que confia, aquele que está junto dele. Ele fala que vai haver uma entrega. Olha só, então Jesus ele entrega o poder dele para a gente vencer a Satanás. Olha que coisa fantástica. Por isso que nós precisamos do seu poder. E o seu poder está onde? O seu poder está na sua palavra. O seu poder está sobre a sua palavra. Nós somos seres da palavra. Fomos constituídos na palavra. A palavra que nos abastece, a palavra que nos guia, a palavra que nos inspira, a palavra que nos dá uma direção. Então, somos seres da palavra. E a palavra, vogal, consoante, a palavra, ela é viva. Ela é viva. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus, a palavra de Deus, e aí que tem mais vida ainda. Se a minha fala tem vida, a sua fala tem vida, a fala do seu filho tem vida,
imagina a palavra de Deus, quanta vida não há e quanto poder não há. Então a palavra de Deus é poder. Então ele fala para nós nos aproximarmos desse poder. Quando ele está conversando com os filipenses, ministrando a palavra de Deus, ministrando aos filipenses, me desculpe, ele quer trazer para a igreja de Cristo, para que ela seja informada. Ele usa o versículo 2 e 6 para mostrar que as forças espirituais do mal controlam o universo. Elas estão sempre, as forças espirituais da maldade, do mal, controlam o universo. No capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus vai falar a seguinte coisa: Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo de que há por vir. Então, as forças espirituais do mal controlam o universo. E Jesus, ele fala que está acima desse controle. O controle dele está acima de todas as coisas, de todo o poder que está envolvendo esse universo. No capítulo 2, versículo 2, ele fala da seguinte coisa: naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então ele fala, antes de chegar no versículo 10, 11 e 12, ele já fala desse controle espiritual. Ele já traz uma conotação de que há uma força espiritual controlando isso tudo. Como ele diz, naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Que controla só os desobedientes. Que controla e vai fazer a vontade deles. A vontade que tem que ser feito. O plano do mal eles vão executando porque estão sob o controle desse governo mal, ou seja, por favor, entenda bem, quando eu falo governo espiritual. Não quero aqui entrar em discussão de partidária, parlamentar, isso não é problema nosso. Nosso problema é orar, pedir a Deus por essas vidas, ter uma voz profética para a igreja, conduzir a igreja, mostrar a igreja, mas não queremos entrar em discussões. Por favor, entenda bem, estou falando de uma forma espiritual. Não quero entrar em debate, porque a própria palavra de Deus fala em Tito que devemos evitar essas coisas. O mundo, as coisas de Deus discernem espiritual. E para entender o que Deus discerne, tem que ser espiritual. Deus não vai falar uma coisa espiritual com quem não entende, ou quem não é espiritual. A palavra de Deus para aquele que não é espiritual é arrependimento de pecado e conversão e vida nova. Aí depois que a pessoa se arrepende dos seus pecados, se converte a Jesus, ela recebe o Espírito Santo de Deus que está sobre a vida dela, e aí ela começará a entender as coisas espirituais. Paulo aos Coríntios, ele fala uma coisa muito interessante, de discernimento espiritual. Né? Até uma vez ele fala, eu queria falar com vocês de uma forma mais aprofundada espiritualmente, mas vocês são como crianças recém-nascidas, que ainda precisam do leite, do alimento, né, que é o leite, um alimento mais fraco, até chega a questionar a posição dessa igreja cheia de poder, ele chega até a questionar esse posicionamento, falando que precisa, enfim, vamos voltando para cá, senão a gente vai esticando para lá e vamos voltar para cá que a gente tem que ser rápido. Então Deus fala desses governos, né? E o cristão precisa estar preparado para lutar contra elas. O apóstolo Paulo gosta de usar uma linguagem militar quando ele fala sobre o cristão como contra o pecado. Em Romanos 13, para nós termos uma ideia, ele usando essa figura de linguagem do soldado,
né? As armas militares. Em Romanos capítulo 13, deixa eu pegar aqui, no versículo 12, ele fala assim na sua palavra. Romanos capítulo 13, versículo 12 diz assim: a noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Olha que fantástico, né? Ele traz uma ilustração, outra vez, ele traz a palavra de que estamos numa guerra, de que precisamos usar armas espirituais nessa guerra em que nós enfrentamos. Ele também compartilha conosco no livro de 2 Coríntios, né? Próximo aqui conosco agora, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, deixa eu confirmar aqui, isso, capítulo 6, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, vai anotando aí, nós estamos no encontro com a palavra, glória a Deus, aleluia, maravilha. Diz assim, no capítulo 6, o versículo 7 de 2 Coríntios diz assim: pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Armas para atacar como para nos defender. Ao pé da letra, o texto original traz assim: armas da direita e as armas da esquerda, isso é, espada na mão direita e escudo na mão esquerda. Espada na mão direita e escudo na mão esquerda. Várias vezes usa essa figura de combate. Arma para falar sobre a vida cristã como uma luta contra as forças do pecado e do mal. É as forças do pecado e as forças do mal. O escudo que nos defende, o escudo da fé. O que vai nos defender é a nossa fé. E o que vai nos levar a atacar é a palavra, é a espada que está nas nossas mãos. Quando o pecado vier, quando um princípio vier ferir a nossa fé, nós vamos usar a palavra para combater este mal que poderá se levantar contra nós. Então Paulo, em Coríntios, ele usa muitas informações para mostrar para nós que nós estamos dentro de uma batalha. E sempre estaremos dentro de uma batalha, sempre. Desde quando nós nos convertemos, estaremos sempre diante de batalhas, batalhas em relação à nossa fé. Satanás tentando tirar a nossa fé, nos abater em relação à nossa fé, querendo nos desanimar em relação à nossa fé. No segundo livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Oh, glória a Deus! São armas poderosas de Deus, capaz de destruir fortaleza, e assim destruímos ideias falsas. Olha que coisa fantástica. As ideias falsas contra a nossa fé. As ideias falsas contra a palavra de Deus. Ideias falsas, por favor, entenda bem, que foram colocadas numa avenida, no início do ano, numa festa popular. Agora, falsa ideia. Falsos anúncios, falsas anunciações, falsas conclusões, falsos discursos. Você viu aí a barbárie que fizeram. Você viu pelos noticiários, não vou ficar aqui reportando aonde foi nem foi. Você viu nos noticiários no ano passado pessoas usando objetos sagrados, erotizando, opa, obrigado, oh, maravilha, a palavra ficou legal, erotizando objetos sagrados, anunciando uma falsa ideia. Você viu tudo isso.
Você viu tudo isso, você participou de tudo isso. Então, as armas que nós temos, como diz Paulo, a 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: as armas que nós usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não seja que as pessoas conheçam a Deus, dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Ou seja, tudo as minhas armas espirituais. Quais são as armas espirituais que nós temos? A oração, a Bíblia Sagrada, a consagração. Nós pegamos essas armas que nós temos, a nossa fé como escudo, nos defendemos das ideias erradas, do humanismo, do racionalismo, das filosofias que nós estamos vendo e assistindo sendo estampadas diante dos nossos olhos. Ideias e filosofias contra a Bíblia Sagrada, contra aquilo que Deus deixou sagrado para instruir o homem, conduzir o homem, abençoar o homem. Então nós pegamos tudo isso e em obediência, nós vencemos isso com as armas, pegamos todo esse pensamento, aprisionamos essas ideias e colocamos em obediência o nosso pensamento em Cristo. Por quê? Nós temos as armas adequadas para nós lutarmos contra essas forças do mal, para nós lutarmos contra esses domínios que vêm sendo praticados, exercidos neste mundo tenebroso, como diz a palavra de Deus. Para encerrar essa conclusão de batalha, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 8, diz assim, olha só, 5:8, mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Não devemos usar a fé e o amor como couraça. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça. E a nossa esperança de salvação como capacete. Então ele fala de uma guerra, e depois, lá em Tessalonicenses, depois de ter afirmado em Efésios, ele traz à tona que estamos numa batalha e devemos usar as armas que ele disponibiliza para essa batalha, dessa guerra contra o mal. Devemos estar firmes nessa batalha, que ela é muito preciosa, muito preciosa no que diz seguinte, preciosa no que tange a nossa fé. E tudo vem com a fé. Então Paulo, ele traz no capítulo 6 de Efésios um despertamento de que estamos numa guerra. Outro dia eu estava pensando qual é a nossa posição nessa guerra. E infelizmente nós vamos ter que nos posicionar. Ou seja, infelizmente ou felizmente, nós vamos ter que nos posicionar. Talvez você não tenha percebido, e agora vai a palavra, me perdoe o que eu vou falar aqui agora. Agora vai a palavra profética. A palavra profética, ela é um anúncio do que está acontecendo, ou vai acontecer. Eu nem diria que seria uma palavra profética, mas preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós falávamos e nós falamos de controle mundial. Está aí o controle mundial. Olha o que eles fizeram conosco. Olha o que eles fizeram com a humanidade. Controlaram a humanidade.
Talvez você fique esperando algo assim descer do céu, aviões com homens armados, igual nos filmes, te acuando, te obrigando. Você talvez esteja esperando isso, mas você viu como o controle de Satanás, o controle do diabo, ele é sutil. O controle de Satanás, ele é sutil. De uma forma sutil, ele controlou todo mundo. Olha o que nós estamos vendo. Olha o controle. Botou todo mundo dentro de casa. Todo mundo assustado. Todo mundo apavorado, amedrontado. Todo mundo encolhido de uma forma simples e sutil. Olha. Olha. Agora, preste bem atenção no que nós vamos falar. Cuidado. Porque Satanás também pode, às vezes, de uma forma sutil, controlar a sua vida. Vamos tirar isso agora de lado, vamos nos afastar agora dessas situações. Vamos deixar que tudo, Deus venha controlar, nos ajudar. Agora deixa eu falar com você agora. Às vezes, você acha, cuidado, porque ele pode te controlar de uma forma sutil e talvez você não perceba. De uma maneira sutil, ardilosa, ele te controla. E às vezes você nem percebe que está sendo controlado. Porque você acha que ele vai controlar de uma forma alarmante, ele vem de uma forma sutil, de uma forma que você não percebe quando ele vê, quando você percebe, quando você se dá por si, ele já está no controle de todas as coisas. A nossa luta é muito mais violenta do que você possa imaginar. Porque sem percebermos, ele de uma forma sutil começa a nos controlar e às vezes nos levando a tomar atitudes que lá na frente serão amargas, que lá na frente serão difíceis. Encontro com a palavra é o alinhamento do nosso coração com a palavra de Deus. É o alinhamento da nossa alma com a palavra de Deus. É o receber o poder de Deus para vencer as nossas batalhas. Estar perto da palavra, vendo o que ela diz, para vencermos os principados e potestades que estão sobre o governo, estão sobre a ação deste mundo tenebroso. Que o Senhor te guarde com a palavra dele. Que o Senhor te proteja com a palavra dele. Que o Senhor te cure com a palavra dele. Que o Senhor te dê vitória com a palavra dele. Vamos orar. Agradecendo a Deus por esse tempo de oração. Tivemos um momento muito precioso ontem à noite. Houve um mover muito forte de Deus ontem à noite. E assim será durante todo o tempo para louvor e glória do nome dele. Quero avisar que amanhã, antes de nós orarmos agradecendo a Deus, você pode usar a página da nosso Face para fazer uma pergunta, né, dentro daquilo que você gostaria de ouvir o que nós lemos, dentro do assunto que nós estamos discernindo. Se você tem uma pergunta, leia o livro de Efésios, capítulo 6,
que fala dessa luta que nós, né, travamos todos os dias, em toda a nossa existência cristã, travamos essa luta, travávamos também antes, mas éramos derrotados porque nós não tínhamos as armas adequadas. Hoje nós temos as armas, graças a Deus, adequadas para vencermos. Então talvez você esteja com alguma pergunta, entra lá no Face, deixa uma pergunta. A segunda-feira, no programa Encontro com a Palavra, nós estaremos compartilhando com você. É lógico que se nós soubermos, se nós pudermos ter condições de responder, vamos responder tranquilo. Se nós não soubermos, vamos consultar fontes para nos ajudar a responder essas perguntas dentro daquilo que nós estamos lendo, o livro de Efésios, no Encontro com a Palavra, dentro dessa batalha que nós temos que ter, ou seja, batalhamos até quando nós nos encontramos com Jesus, a batalha da nossa fé. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós estamos no Monte da Barbosa Laje, orando pelo Brasil, pela cidade, orando pelo Brasil, orando pela igreja, orando por nossas vidas. Ontem você viu a igreja vazia, né? Eu passei um vídeo ontem no finalzinho. É isso que Satanás quer. Quando você acha que era só a intervenção do culto na igreja, não, havia algo emendado para tirar a pregação do Facebook, do Instagram. Olha onde, às vezes você vê algo, por detrás desse algo tem muito mais coisas. Muito mais coisas, muito mais coisas. Tinha até um projeto para embarrar a pregação do Evangelho, pelo Facebook. Irmãos, as coisas vão ficando difíceis, irmão. Então ontem a igreja fazia, eu mostrei para poder mostrar que você está fazendo falta ali nos cultos de adoração a Deus, se fortalecendo na fé. Graças a Deus nós vamos estar usando essas ferramentas. Depois nós vamos melhorar com o passar do tempo, um maquinário melhor, uma câmera melhor, alguma coisa melhor. Temos um projeto muito bacana para ser desenvolvido. No seu tempo será desenvolvido. Não vamos precisar correr nada não, porque tudo tem que estar bem programado, tudo bem feitinho, tudo certinho. Nós estamos comendo pelas beiradas, vamos dizer assim. Nós estamos comendo pelas beiradas. Depois nós vamos chegar lá no filezão, graças a Deus. Desculpa a ilustração. Mas a igreja, irmãos, ela está com o portão encostado, ela não está fechada. Ontem nós tínhamos dentro da igreja 5 pessoas comigo. Você, pastor auxiliar, né? Você pode estar lá conosco, irmão, para nos ajudar no momento de oração, para nos ajudar a impor as mãos sobre as cadeiras e abençoando as pessoas que estavam assentando sobre as cadeiras. Você pode estar lá, irmão, você pode estar lá. Você quiser, olha, eu vou na igreja, não tem 2 pessoas lá, mas eu vou estar lá participando do culto ao vivo, vou dar glória a Deus ali dentro, eu vou dar aleluia ali dentro. Para você ter uma ideia, como eles querem que o negócio é mais perigoso ainda. Na página do Facebook, apareceu ali um telefone. A pessoa falou assim, qual o telefone que eu uso para denunciar uma igreja que está aberta? Olha, irmãos, aonde eu consigo um telefone para denunciar uma igreja aberta? Não sabemos se é nossa, sabemos se é outra. Nós estamos ali com ninguém ali dentro. Pode fiscalização chegar, não tinha ninguém ali dentro. Só tinham 4 pessoas e nós estávamos orando, fazendo um culto online. Glória a Deus, aleluia. Então amanhã, deixa eu ser rápido aqui que eu tenho algo interessante para falar contigo. Então amanhã de manhã, pastor, obreiro, você pode estar lá, não tem muita gente, tem um sistema de higienização legal lá. Se orar profetizando as cadeiras, porque o diabo quer igreja vazia. O diabo vai fazer de tudo para desvaziar as nossas igrejas.
Ah, a igreja em casa, a igreja sou eu, glória a Deus, aleluia. Mas ninguém vive sem igreja. Ninguém, ninguém. Sabe por que nós colocamos 2 momentos contigo? Eu não quero que você me interprete como um demagogo, não quero que você me interprete como um hipócrita, nem medíocre. Sabe por que nós estamos de manhã, meio-dia e 9 horas da noite com o programa Liberdade e Vida? Porque, talvez você ache até exagero. Irmãos, mas eu tenho um medo. Aliás, eu tenho uma preocupação de você fraquejar na fé. Você me desculpe isso. Você me perdoe. Nós estamos aqui, não é para aparecer, para nada disso. Deus me perdoe falar dessa forma. Deus me perdoe porque me conhece, sabe quem eu sou. Nós estamos aqui, igreja, porque eu me preocupo com a sua fé. Porque a tendência nossa, do homem, o diabo sabe que, tirando o povo da igreja, o diabo sabe que você está em casa lendo Bíblia, mas será que está lendo mesmo? Será que está fazendo culto mesmo? Não estou falando isso para te criticar. Não estou falando isso para te criticar, estou te falando para poder te motivar. Comece a fazer. Comece a participar desse culto nosso, encontro com a palavra, liberdade de vida. Porque eu tenho preocupação. Será que nós vamos resistir o que poderá vir? Já começou o controle, irmão. Olha o controle. Está na nossa cara. Olha o controle, irmão. O sangue de Jesus tem poder, amado. E aí onde eu queria colocar essa palavra. Será que nós estamos preparados para confessar Jesus e perder a nossa vida? Será que estamos preparados para confessar Jesus e por causa dessa confissão alguém botar uma arma na cabeça de um filho nosso, puxar o revólver? Será que nós estamos preparados para isso? Pense muito bem nisso, irmão. E temos que nos preparar para isso. Nos enchermos da palavra. Come essa palavra, lê essa palavra. Vai lendo Salmos, Provérbios, vem falando de Jesus, vai se alimentando disso. Nas cartas, Romanos, vai se alimentando, vai se alimentando. O que você não entender, esquece, não precisa também entender, vai se alimentando. Porque a gente fica naquela que querer saber tudo, não, vai se alimentando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amanhã, 6 horas da manhã, estamos no monte orando. Amanhã, 9 horas, 10 horas da manhã, transmissão online. Você pode ir lá participar. Outro dia eu participei, cantei junto com todo mundo lá, foi uma bênção. Até saiu no áudio. Você pode estar comigo 6 horas da tarde, numa outra transmissão online. E se prepare para o jejum dos 21 dias. Vou jogar na página, já joguei na página o que você pode fazer, o que você pode tirar, o que você tira de carne, de bebida, de comida, de lazer, um hábito. Você vai consagrar isso a Deus durante 21 dias, não se esquecendo da consagração, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ou seja, 2 horas durante o dia, 3 horas durante o dia, enfim. Vamos pegar pesado nesse jejum. Estou soltando mais vídeos, soltei hoje, vou soltar amanhã, vou soltar segunda-feira. A instrução do jejum está na página do Facebook, vai lá na nossa página lá e caça lá, procura lá que está lá, em nome de Jesus, para você estar sendo orientado em nome de Jesus, tá bom? Aquela orientação do amigo meu, pastor Flamarion, de Governador Valadares, ele mandou para mim e eu falei assim, ótimo, essa é a ideia do conselho, compartilhei com você, vai lá, tá lá escrito lá, GV, Governador Valadares, esquece aquilo, nós somos uma igreja só e queremos fazer a obra de Deus para a glória de Jesus. Quero te agradecer pelos alimentos que você levou na igreja,
que você abençoa a igreja. Nós vamos ajudar pessoas, infelizmente, às vezes da própria igreja, mas também vamos usar para poder ajudar alguém que esteja passando necessidade. A gente tem que fazer o bem sem olhar quem. Infelizmente, a verdade é essa. A pessoa às vezes vai, só quer o alimento, não quer nada com Jesus. O problema é dela. Nós estaremos fazendo a nossa parte como igreja, como cristão que nós somos. Então vamos estar realizando isso. Quero te agradecer, você que levou o seu dízimo e a sua oferta essa semana na igreja. Deus seja louvado pela sua vida. Se você quiser fazer isso na Santa Ceia, quiser realizar isso na Santa Ceia, glória a Deus, aleluia. Faça com fé, porque Deus vai nos abençoar. É a hora de nós vermos Deus agir naquele que é fiel e naquele que não foi fiel. Deus me perdoe falar um troço desse. É a hora que Deus vai agir com fidelidade na sua vida. E eu já sei que Deus já começou a agir com fidelidade na vida de muita gente para a glória de Jesus. Ontem eu estava conversando com um irmão, ele falou assim, pastor, olha, foi fantástico. E eu sei que Deus já está fazendo e Deus fará, Ele tomará conta de nós. Não tenha medo de nada, se encha da palavra, Deus vai tomar conta da gente. Então quero te agradecer, amado, porque nós temos funcionários, nós temos aluguéis, nós temos algumas despesas fixas que nós precisamos suprir. E você vê que nós não estamos falando muito disso, né? Porque nós confiamos na fidelidade de Deus e na fidelidade do povo. Louvado seja Deus pela sua vida. E eu sei que você é fiel. Vamos orar e agradecer a Deus. Nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedir a Deus pela sua casa e pela sua família. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra que nos traz e nos chama a atenção para uma guerra que nós estamos vivendo a nível mundial, meu Deus. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor, meu Pai, guarde essa família, essa casa, guarde, meu Pai, os teus filhos de uma forma sobrenatural e poderosa para a glória do Senhor. Pai, abençoa o teu filho, derrama, meu Pai, sobre a vida do teu filho, a unção, meu Pai, ó Deus, de proteção, de guardar, de curar e de prosperar para a glória do teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, te agradecendo no nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. E mais, também quero trazer outro agradecimento. Obrigado por você ter lembrado a gente ontem. Foi meio atípico o dia de ontem, a gente não podia nem sair, mas obrigado pelo carinho e pela lembrança, em nome de Jesus. Olha, estamos juntos, viu? Você pode ter certeza disso. Nós estamos aqui, eu e a minha esposa, que me ajuda aqui agora, que tem me ajudado a fazer essas transmissões. Nós estamos aqui, porque nós estamos junto de você, viu? Nós estamos aqui porque nós queremos te ajudar dessa forma, dessa maneira, ajudar com a palavra de Deus. Espalhe isso para todo mundo. Jogue esse link para todo mundo que você puder. Porque com o amadurecimento do programa, muito mais outras coisas nós vamos estar compartilhando em nome de Jesus. Quando você for lá no Face, dá um joinha pra gente e faz a sua inscrição lá. Tem muita coisa que nós vamos estar realizando para te ajudar, para te fortalecer no nome de Jesus. Um grande abraço, um sábado abençoado, um final de semana abençoado e repetindo, amanhã às 6 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 7 horas da manhã. Deus te abençoe, um bom dia, Deus te abençoa, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja contigo hoje e com toda a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoa, fique com Deus.